e o Gerson Miola, integrante do Instituto de Debates, Estudos e Alternativas de Porto Alegre, IDEA, foi coordenador executivo do 5º Fórum Social Mundial e disse o seguinte: é preciso investigar esquema de Bolsonaro e PSL em Itaipu. Segue ainda. Estamos diante de uma suspeita forte de corrupção que atinge diretamente o gabinete e o partido presidencial PSL. E que, além disso, põe em risco uma área sensível e estratégica para o Brasil, que é o suprimento de energia elétrica pela usina binacional de Itaipu, entre aspas, afirma o colunista Jefferson Miola. Os termos do acordo com o Paraguai sobre Itaipu, aí aspas para ele de novo, são uma obra-prima de predatismo e rapinagem de bens públicos, acrescenta. Mais para baixo, ele segue ainda. A ata bilateral sobre Itaipu foi assinada secretamente em 24 de maio passado pelos representantes das chancelarias do Brasil e do Paraguai. Referida ata, que modifica a forma de contratação pela ANDE, Administração Nacional de Eletricidade, da energia de Itaipu para consumo do Paraguai. Só foi conhecida devido ao escândalo que quase culminou na abertura de processo de impeachment do presidente paraguaio Mário Abdo Benítez e causou a demissão de autoridades do governo paraguaio, dentre elas o chanceler e o embaixador do Brasil. Não fosse a denúncia de técnicos da estatal ANDE, um esquema corrupto de negócios já estaria em andamento. Os termos do acordo, concebidos por agentes privados diretamente interessados no negócio, são uma obra-prima de predatismo e rapinagem dos bens públicos, nefastos aos interesses dos dois estados nacionais, mais magnânimos com uma empresa vinculada a políticos do PSL. Ante a crise instalada no país vizinho, Bolsonaro apressadamente concordou com a decisão unilateral do Paraguai de cancelar o acordo, com justificativa para o rápido e inusitado recuo. Ele pretextou preocupação com a estabilidade política do aliado, que poderia ser destituído em processo sumário de impeachment. A realidade revelada por segmentos da imprensa paraguaia mostra, contudo, que o motivo da pressa de Bolsonaro para não ter nada a ver com solidariedade política com o presidente paraguaio, mas sim com o objetivo de abafar o caso e evitar que venha a público detalhes de um escândalo de corrupção envolvendo a família Bolsonaro, que envolve seu governo, seu partido e alguns aliados íntimos. No centro da tramóia está Alexandre Giordano, suplente do senador Major Olímpio do PSL, líder de Bolsonaro no Senado e aliado fiel da família em São Paulo, que configura nas negociações representando interesses da empresa Leros. A Leros explora jazidas de diamante e nióbio no Brasil. Por coincidência, durante o encontro do G20 em Osaka, Japão, Bolsonaro surpreendeu o mundo numa live patética fazendo propaganda do potencial comercial do nióbio. A TV Telefuturo do Paraguai apresenta um panorama completo do complicado processo. Na reportagem, a emissora mostra mensagens de WhatsApp enviadas por José Rodrigues, que se apresentava como assessor jurídico do vice-presidente paraguaio Hugo Velásquez, ao presidente da ANDE, Pedro Pereira, com instruções sobre os termos da ata que a estatal deveria incluir. Nas mensagens prévias às assinaturas da ata, que ocorreram em 24 de maio, o assessor José Rodrigues fazia menção ao
entre aspas, modelo de contrato com uma empresa brasileira, sem, no entanto, nomear de qual empresa se tratava. Em 5 de junho, já com a ata assinada, o nome da empresa beneficiada aparece em mensagens que José Rodrigues enviou ao presidente da ANDE para solicitar uma reunião, uma vez que, entre aspas de novo, o representante comercial da empresa Leros do Brasil se encontra no país a fim de dar seguimento ao acordo da compra e venda de excedente de energia ao mercado brasileiro. Ou seja, o Paraguai, né, e o Brasil construíram, né, em conjunto, né, a hidrelétrica, né, de Itaipu. E como o Paraguai não utiliza toda a energia, né, produzida pela hidrelétrica, o que é que acontece? Ela vende para o Brasil esse excedente, né? Só que aqui no Brasil, o que é que acontece? Esses próximos de Bolsonaro, eles mantêm o monopólio, né, dessa energia, desse excedente. E aí, meus amigos, eles botam o preço que eles quiserem, né? Na mensagem, o assessor do vice-presidente paraguaio sublinha que o representante da Leros, entre aspas, vem em representação da família presidencial do país vizinho, ou seja, o Brasil. Quem é a família? Bolsonaro. Em 15 de julho, José Rodrigues informou o presidente da ANDE sobre o envio para a Leros da carta de intenções para a empresa operar com exclusividade o mercado anual de mais de 200 milhões de dólares de energia excedente do Paraguai. Eita, que os Bolsonaro estão enchendo o bolso, será? Só uma pergunta, hein? Será? Em resposta a Rodrigues, o presidente da ANDE esclareceu que não poderia haver exclusividade para a Leros, né? Que essa Leros é a empresa que parece que está mancomunada com os Bolsonaro, pois a venda da energia excedente deveria se dar mediante procedimento licitatório em busca de melhor preço, ou seja, que chegaria num preço melhor para a gente, né, gente? Deveria ter uma licitação para escolher uma empresa que fornecesse esse excedente para a gente por um preço mais baixo, né? Só que aí eles se juntaram como se fosse um cartel, né? E aí a gente está pagando a energia cara do jeito que está, né? E aumentando quase todo dia. Vamos continuar aqui. A continuação, Rodrigues enviou mensagem a outro diretor da ANDE recomendando confidencialidade sobre os termos da ata, entre aspas, para ele, devido a que, em conversações com o mais alto posto do comando do Brasil, se conclui que não é o mais favorável, a fim de resguardar o manejo prudencial da informação para que a operação em marcha, o contrato excluído com a Leros, no caso, né, se efetive com o maior êxito. Rodrigues justifica a decisão de manter a clandestinidade do negócio, uma vez que, entre aspas para ele, a autorização de ambos mandatários, Abdó e Bolsonaro, já se encontra verbalmente acertada, ou seja, Bolsonaro já acertou isso verbalmente por baixo dos panos, segundo ele aqui, segundo o Velasco, né? E para a gente pagar energia mais cara, e é claro, parece que ele e os amiguinhos dele parece que estão embolsando com isso, porque não teria outro motivo, né, minha gente? Só parece, eu não estou acusando ninguém. Em 12 de julho, um intermediário da ANDE havia enviado por correio postal diretamente a Kleber Ferreira, um dos fundadores da Leros, e a Alexandre Giordano, o político do PSL, e não ao governo brasileiro, a carta de intenção para a exploração deste negócio. Em discurso, após cancelar o acordo para sustar o processo de seu impeachment, o presidente paraguaio disse que, entre aspas, não vou tolerar a corrupção, que não importa o quanto doa por causa da proximidade de meus colegas e amigos de luta. Isso não dá o direito de ter má conduta na administração de coisas públicas. É por isso que ordenei que aqueles que participaram do processo
talvez, sem má vontade, sejam removidos do cargo. Essas foram palavras dele. Ou seja, para se salvar, o próprio presidente paraguaio, citado por um operador do seu governo como alguém que acertou verbalmente com Bolsonaro o esquema a favor da Leros, admitiu o esquema de corrupção. Estamos diante de uma suspeita forte de corrupção que atinge diretamente o gabinete e o partido presidencial PSL, e que, além disso, põe em risco uma área sensível e estratégica para o Brasil, que é o suprimento de energia elétrica pela usina binacional de Itaipu, né? Sem energia, minha gente, você não vai carregar celular, não vai ter equipamento, né, para fazer exame no hospital, para fazer hemodiálise, não vai ter um monte de tratamento que hoje em dia se faz, né? Que se depende, né? A saúde da gente depende hoje de energia para poder realizar vários exames, vários tratamentos, né? Para a gente viver também, sobreviver, para as empresas sobreviverem, conseguirem produzir, né? Sem energia as empresas não produzem, não vendem, a economia do país não gira, e aí vai nesse sentido aí, né? Mas vamos continuar. É preciso, por isso, investigar a fundo a presença indevida de particulares do entorno do Bolsonaro em negociações que envolvem altos interesses do Estado brasileiro. É preciso descobrir o que tem por trás da pressa de Bolsonaro em evitar o esclarecimento disso, que pode ser um escândalo bilionário de corrupção que o envolve diretamente e a políticos do seu partido, o PSL. Tá bom para vocês? Pagando energia mais cara porque seu Bolsonaro não fez a licitação, né, para poder encontrar uma empresa que pegasse esse excedente, né, essa sobra de energia do Paraguai e passasse para a gente de uma forma mais barata, né? Se ele tivesse feito uma licitação, de repente tinham entrado várias empresas e escolheria entre essas várias empresas o melhor preço, o menor preço e a maior qualidade para a gente. Mas ele preferiu, parece, segundo a matéria aqui do Brasil 247, que ele preferiu fazer o contrário, né? Fazer os brasileiros de otários.